Um salve pros mano, pras mina, pras mano e pras mona. Vanessa aqui do canal Jornada Sem Destino. E hoje eu estou a bordo da Estagiária, que é uma Intruder 125 da Suzuki, conhecida como Intrudinha. E hoje é o meu último dia de gravação com ela, porque ela foi vendida para um amigão nosso que vem buscar ela aqui amanhã. Então eu tava com pressa para gravar esse vídeo, muito embora eu estivesse sem vontade de gravar esse vídeo, porque eu tô muito feliz dela ficar com um amigo meu e eu vou poder ver a Estagiária mais algumas vezes. Mas eu tô triste por me desfazer dela, né? É uma moto que pra mim tem uma história muito próxima, né? Uma história assim que é intrínseca à minha entrada no motociclismo, porque foi ela que me ensinou a pilotar, né? Quando eu comecei a tirar a habilitação lá em São Paulo, eu fazia aula com uma Chopper Road, que é nada mais do que o projeto da Intruder vendido para uma empresa chinesa, né? Então, para me ajudar, né, a ter uma coerência aí de pilotar, entre aspas, a mesma moto, a gente comprou essa Intruder para eu treinar. E foram realmente muitos dias de treino. Depois eu vim para Poços e aqui eu comecei a fazer a motoescola numa Yamaha Factor 125, que era um pouco diferente, mas é uma moto do mesmo porte, né? E eu não tô falando de cilindrada, eu tô falando de altura, né? De ciclística. Então, mesmo eu tendo uma moto diferente na motoescola, eu continuei treinando com a Estagiária. Nossa, quantas e quantas vezes eu não fui pilotar, treinar perto do velório dali de casa, que é um lugar relativamente tranquilo, né? Que eu não ia atrapalhar ninguém, porque estava todo mundo morto, né? Ai, que piada horrível. Mas eu ia treinar lá, né? Treinei algumas vezes aqui também em volta do estádio, que são lugares mais tranquilos, né? E foi com essa moto, né? Eu tirei a minha habilitação, tudo, e um mês depois de tirar a habilitação, eu fiz o meu primeiro rolê com ela, relativamente longo, né? Porque na cidade eu já andava com ela, mas a minha primeira viagem foi com ela pro Gumps Drag Race de 2023, lá na cidade de Tremembé, no interior do estado de São Paulo. E foi uma aventura que, assim, eu não sei nem descrever. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal. E o nervoso que eu passei, a angústia, a ansiedade, tava frio. A minha chave saiu voando no meio da estrada, porque o miolo dela tá meio frouxo, a chave escapa, por isso que ela sempre tem que estar presa aqui. E quase que a chave saiu voando, e aí num momento assim de muita lucidez e coordenação motor, eu consegui segurar o cordão no ar e colocar de volta na moto, senão eu ia chegar lá, ia parar a moto em algum lugar e não ia ter como ligar de novo, né? E então, assim, foram muitas aventuras com ela. Eu me lembro de uma hora eu achar assim que eu tava arrasando. Falei pro André, a gente tava com o comunicador, eu falei pra ele: nossa, eu tô a 110. E ele falou: não, você tá a 90, né? E eu tava a 90 assim, esgoelando, cortando giro, porque a mesma coisa do miolo, a mesma coisa de abrir o tanque. O André fala que moto velha
tem mania, né? Então o ponteiro também, ela mostra no ponteiro assim o que ela quer, né? O ponteiro da velocidade, o ponteiro do giro, do mostrador de combustível, né? Então assim, ela mostra o que ela acha que ela tem que mostrar, né? Cabe a mim confiar ou não. Então, ela tem todas essas questõezinhas assim, né? São detalhezinhos, mas que eu vou sentir falta. Então, assim, eu vou sentir falta dessas maniazinhas, né? Que ela tem. Essa Intruder, ela é 2013, né? Então, assim, ela é uma senhorinha de 12 anos já. E aí, ó os urubu, 12 anos já. Então, assim, ela merece muito respeito, né? E a única coisa dela é que por ela ser uma moto fraca e antiga, não dá assim para fazer grandes viagens com ela. Essa aqui não é uma moto, por exemplo, que eu tenho a manha de pegar a Bandeirantes, né? De pegar a Fernão com ela, pegar a Dutra, né? Então, mas assim, para essas viagens perto aqui, as serrinhas, né? Aqui em Poços de Caldas, por ser uma cidade que está numa altitude grande, tudo o que a gente faz aqui, para todo lugar que a gente vai, a gente desce serra, né? Então, muita curva. E ela é uma delicinha, gente. Ela é uma moto leve. É uma moto assim que, cara, depois que eu peguei a Vulcan, no começo, lógico que eu tinha dificuldade. Mas quando eu peguei a Vulcan, a diferença de peso, assim, é brutal. Então, eu comecei a achar que a Intruder é tipo uma bicicleta, sabe? E é muito gostosinho de andar com ela. É uma moto assim que, você vai na terra, você vai na areia, né? Você pega buraco e ela tá de boas, assim, claro, né? Buracos moderados, vejam. Até fiz questão de vir aqui hoje nessa estradinha. Primeiro porque é um pouquinho diferente, né, do que eu tô acostumada a fazer. E segundo que a estrada é ruinzinha mesmo, assim. Ela tem uma qualidade de asfalto bem desejável. E que é pra fazer esse vídeo. Então, assim, eu tô com o coração partido de vender ela, mas ao mesmo tempo eu tô aliviada. Por quê, né? Por que eu decidi vender a Intruder se eu gosto tanto dela? Porque a gente tá dando uma enxugada na garagem lá de casa, né? Então, assim, a gente chegou num ponto que a gente tava com 5 motos. Então a gente chegou num acordo, eu e o André, ele tá vendendo uma das motos dele, né? Ele tá vendendo a Scrambler e ficando com a Road Glide. E eu tô vendendo a Intruder para ficar com a Vulcan. Aí, em comum acordo, a gente comprou uma X-Max, uma scooter grande, bacana, que também é leve. Tô gostando da experiência de pilotar ela. Só que, né, ela vai ser a nossa moto da cidade. Eu não vou mais ter a minha Intrudinha. E, cara, essa moto aqui é muito valente, né? Eu tinha um baúzinho nela que eu ia no mercado, eu fazia compra, eu comprava leite, amaciante, uns bagulho grande assim, eu botava no baúzinho dela e, cara, ela me levava, né? Eu ia para aula de pintura, eu colocava as minhas coisas, né, meus pincéis, minhas tintas, eu tenho 2 bolsas, né, de material de pintura. Eu botava nela e ia, tranquilaça, estacionava onde eu queria, porque ela é magrelinha, né, então você enfia ela em qualquer buraco. Agora o meu urso não vai ter mais Velotrol, porque o André é imenso, né, para essa moto proporcionalmente, então a gente brinca que ele parece um urso no Velotrol. Agora ele vai ficar sem Velotrol, coitadinho do meu urso. E é legal, cara, que essa moto, ela já me levou na garupa, o André pilotando e eu na garupa para vários lugares. E assim, imagina, 2 trambolhos, eu e ele em cima da moto, ela não passava de 50. E assim, respirando por aparelhos. Cara, foi muito divertido andar nessa moto.
Sempre, sempre muito divertido. E essa moto, inclusive, né, eu gosto tanto dela, eu falo tão bem dela, que a esposa de um amigo meu comprou uma Intruder por minha causa, né? Eu tenho um vídeo que ele fala isso. E aí eu fiquei super feliz, né? Porque eu falei, poxa, mal entrei no mundo do motociclismo e já tô servindo de inspiração aí para outras pessoas. E isso pra mim é muito legal, é muito gratificante, principalmente sendo mulher num mundo que é predominantemente masculino, né? E ela ser uma mulher também, né? Eu fiquei de combinar com ela de um dia a gente sair para dar um rolê de Intruder, eu e ela, mas esse rolê acabou nunca acontecendo, né? Ela é uma pessoa que tem uma rotina de trabalho muito intensa, ela trabalha na área de saúde, com plantão, essas coisas, então esse rolê nunca aconteceu. Mas, quem sabe um dia, o marido dela, que é quem está comprando a minha moto, me empresta, né? Empresta a estagiária para mim, para eu dar uma voltinha com a esposa dele, nem que seja ali até a padaria, né? Que é o que provavelmente ela vai ter tempo de fazer, coitada. E vai ser muito legal se isso acontecer um dia. Será que ele vai manter o nome da moto? Alguns amigos nossos têm a tradição de manter o nome da moto. Foi assim quando o Edu ficou com a Trevosa, que era a Dyna do André. Hoje ele já não tá mais com ela, agora ele tá com uma Ultra. Todo mundo indo para as Tourings. Mas a moto foi Trevosa até o fim, né? Não sei com quem a moto tá hoje, provavelmente ela não vai nem ter nome, né? Porque a maior parte das pessoas não tem esse carinho com a moto a ponto de dar um nome para ela, né? Então, será que essa daqui vai continuar sendo a estagiária? Gente, olha que maravilha, olha como ela faz curva bem. E essa moto também é muito querida, porque a gente fez algumas customizações nela, né? O André levou ela para pintar o tanque, né? Vocês verem, ela não tem a pintura original. Eu não gosto de cromado, então o André levou ela para mim para pintar de preto fosco. Ela tem muita coisa que era cromada, ela foi pintada em preto fosco, inclusive o motor, né? E a gente trocou o escape também. Ela tem um torbal e é por isso que ela dá umas pipocadas assim quando eu dou umas aceleradas, ou então quando eu dou uma reduzida no freio motor. E nunca me pararam com ela, apesar do barulho, porque ela tem um som de moto de CGzinha, né? De moto de motoboy, mas ela tem um ronco mais bonito, né? Então, acabei de tomar uma borboletada na cara. Então ela chama a atenção, mas não de um jeito ruim, né? E, cara, eu não tenho o que reclamar dessa moto. Ela foi, assim, muito importante para eu ganhar confiança, para aprender a pilotar. E aí, irmão? Para aprender a pilotar. E eu passei momentos muito bons com ela, né? Então, assim, tá me doendo me desfazer dela, mas como eu disse, ela tá indo para um amigo muito do coração e eu espero vê-la novamente, né? Espero que ela sirva para ele e que atenda o que ele precisa tão bem quanto ela me atendeu. Eu espero que ela faça ele feliz como ela me fez.
E que ele cuide dela e ela cuide dele. Que ele sempre ande com ela com proteção, com segurança. Eu tô deixando pra ele a minha fitinha da proteção na estrada que eu peguei lá no Rastro da Serpente, no Serpenteando Café. E eu tô deixando pra ele, apesar dela ser rosa, ele é um cara que não tá nem aí pra isso. Então, eu espero que ela traga pra ele tanta felicidade quanto ela trouxe pra mim. E eu acho que é isso. Eu não vou conseguir falar muito mais. E esse vídeo é uma despedida, né? Infelizmente. Agora vocês vão me ver nos vídeos com a Vulcan ou com a Scooter. E quem sabe um dia, quando eu encontrar com ela, eu faço aí um outro videozinho curto. Aí sim vocês vão saber quem é, né, o novo proprietário dessa chuchuzinha que eu amo tanto. E o momento da entrega dela vai ser de muita alegria. Vai ser, eu tenho certeza de que vai ser um momento de muita alegria. Então é isso, pessoal. Fiz aqui o meu vídeo de despedida dela, o meu desabafo, a minha demonstração de respeito e de carinho por essa moto. E ela sempre vai ser muito querida por ser... Ó, o radar, 40 por hora, meu. Quem põe um radar de 40 numa estrada? A fuder. Então, eu sempre vou lembrar dela com muito carinho e com muita saudade também. É isso, gente. Desculpa aí, eu tô emocionada, mas é um momento que eu tô me permitindo me emocionar. Então, se você quiser continuar aí acompanhando as novidades do canal, se inscreve no YouTube, no canal Jornada Sem Destino, ativa lá o sininho. Aproveita também para conhecer os canais do Força Custom, que é um projeto de incentivo a outros canais do YouTube, canais que falam de motociclismo, viagem e assuntos em geral relacionados ao mundo custom. Então, aproveita também para seguir lá nossos amigos. E a gente também tá no Instagram e no TikTok. Procura a gente lá, Jornada Sem Destino. E a gente continua se vendo por aí nos rolês, só que com outras máquinas. É isso, meu povo. Obrigada por assistir até aqui, se é que você teve paciência. E a gente se vê. Um abraço. Valeu!